de dados do Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados. E nós estamos hoje realizando essa live num dia muito especial, né? O Dia Nacional da Proteção de Dados, que foi criado, né, em razão, né, em homenagem, na realidade, do professor Danilo Doneda. E nós vamos falar hoje sobre um golpe que está sendo dado e está gerando muita discussão no meio jurídico, e o Instituto tomou algumas providências, e essa live ela vai vir acrescentar a vocês aí, né, sobre o assunto. A gente vai trazer dois convidados muito importantes aí nessa discussão, que é o perito José Lopes, meu querido amigo, doutor Marcelo Monserrat, e nosso presidente também vai compor aqui a nossa live. Eu vou começar a adicionar aqui o pessoal. Espero que todos gostem da live e participem, mandem suas perguntas sobre esse assunto. Vamos lá. Grande José Lopes, doutor José Lopes, perito, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Me ouve bem? Ouço. E você? Também estou te ouvindo bem. Então, Vou adicionar, esperar o pessoal entrar aí. Presidente, o doutor Marcelo, nesse dia importante para a gente, né? Dia Nacional da Proteção de Dados, que foi criado em homenagem ao professor Danilo Doneda, né? Saudoso Danilo Doneda. E essa discussão é muito, muito importante, muito interessante, né, para a gente saber efetivamente como nos protegermos e as providências que o Instituto vai tomar e já tomou, né? Vamos esperar o pessoal entrar para a gente... Entrou numa boa, né? Você viu o ao vivo e entrou. tranquilo. Quando você estava online, é só participar e tamo junto. Tamo junto, é isso aí. Mas Né? é curioso, né, como as fraudes vão se rebuscando. Você, melhor do que ninguém, falar sobre isso aqui vai ser muito interessante, muito bom para todo mundo, né? Como eu aprendi na época da faculdade, né, cara, os professores sempre falavam, os estelionatários, né, os 171, não sei nem se essa capitulação penal ainda é a mesma, eles estão sempre um passo à frente da gente, né, da pessoa comum. Por isso é muito importante a gente saber como proceder, ter conhecimentos mínimos, né, sobre a proteção de dados e privacidade. Deixa eu ver. O presidente ainda não entrou, nem o doutor Marcos. Vamos seguindo, né? Mas Vamos. fala um pouco você, Zé. Eu sei que você depois vai entrar mais aprofundado, mas é interessante você falar um pouco sobre o assunto, já dá aquela palhinha, né? Eu tô falando e minha cadelinha atrás latindo. Ela não é mole, não. O ao vivo é isso, né, cara? Ao vivo. Mas eu... Quem sabe Pois faz ao é, vivo. quem sabe faz ao vivo. Não muda muita coisa, né? O que a gente tem que ter muita atenção, que nós somos a única ou a última geração que tivemos a oportunidade de viver sem o que a gente está fazendo agora. Você já pensou nisso, Perseu? Acho que o Perseu deu uma travadinha, que é natural. Isso é rede. Voltou? Perseu, me ouviu? Oi. Me ouviu? Estou aqui. Eu não. Então, você não me ouviu. O que eu quero dizer é que nós somos a última geração da nossa idade, né? Que vivemos sem o que nós estamos fazendo agora. Que é uma live, que é usar uma rede social de comunicação, né?
A gente não tem mais. Antigamente você tinha aquela oportunidade de sair meu pai, falar que a gente tinha que estar 10 horas em casa, porque não tinha um telefone celular, né? Hoje você tem que estar muito atento no que tange o que a gente está falando na área pessoal. Eu gosto de trazer muito essa humanização para a nossa conversa, porque tem muita gente que não tinha essa possibilidade. E quem tem essa possibilidade, a gente tinha outros meios de se proteger. Hoje já é diferente. Hoje Com você tem certeza. que o pessoal pega a nossa foto, muda a voz e faz você se declarar ou declamar um poema. Isso pensando numa coisa benéfica, né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. você vê que o comércio, aí a gente vai para a área do comércio. O comércio existe desde que mundo é mundo, né? E como que eram captados os dados lá atrás que a gente não sabe, a gente não viveu naquela época, ancestrais sim, nós não. Mas eu digo, hoje como é captado o seu dado? É uma foto com você ao lado, né? Você tem que estar ao lado e tirar foto com o seu RG, onde já se viu um negócio desse. Ah, eu É, tenho que fazer é. uma compra, eu tenho que ceder uma informação. Por que ceder essa informação? Se o seu cartão de crédito já está habilitando a compra, já vai estar no banco de dados da empresa, que o que interessa é o financeiro. Então, assim, iniciando, né, introduzindo bem devagarzinho o assunto, a gente começa a perceber que os golpes continuam sendo os mesmos, mas a forma de abordagem ela é totalmente diversificada, não Exato. aprimorada. Ela não é aprimorada, ela tem a possibilidade hoje da globalização, tecnologia, inteligência artificial, outras ferramentas, sejam elas quais forem, que vai dar oportunidade para aquela pessoa, aquele ser humano, a fazer uma oportunidade dentro da regra, uma oportunidade fraudulenta dentro de uma regra, ou não. Você pode comprar aí algum cartão pré-pago, algum chip pré-pago, que não vai requerer nenhum dado, e você utilizar. Porque você vai no seu lixo ou no lixo do vizinho e você encontra uma conta de luz que tem os dados pessoais daquele cara, e você compra hoje um chip, qualquer coisa, sem precisar ter os seus dados. Então, o que que você joga, né? O que você descarta? Como você descarta? Quando a gente É, fala de selfie, a gente fala de selfie, a gente fala de a selfie que não é online, né? Muitas pessoas não sabem para que serve a câmera de selfie, a câmera frontal do telefone. Para quem tiver a oportunidade de pesquisar, pesquise para entender para que serve. Eu deixo essa semente. Para quem está assistindo agora, para quem for assistir posteriormente, para que serve a câmera frontal? Essa é uma semente que eu deixo para uma pergunta para que as pessoas possam pesquisar. Para que ela serve? Será que é para fazer uma leitura? Será que é para aprender sua atenção a um determinado conteúdo? Porque na nossa época, Perseu, a gente tinha o quê? Comerciais de curta duração. Hoje nós temos o quê? Uma rede social que ela passa vídeos de 5 segundos, 5 minutos, né? Não é isso, né? O TikTok é rapidinho e prende a sua atenção. Automaticamente ela diminui o tempo de concentração, tempo de vida de uma criança. Então a gente começa a entender que a gente está falando de outros assuntos. Olha quem chegou aí. aí, nosso Todo, presidente. todo, Fala, todo presidente. elegante. Ei, Todo elegante. rapaz, tá, Não aí, tanto quanto vocês. deu um Não tanto quanto trato aí, vocês. hein? É, O cara tá com cara. rampa. Ó, Rapaz, ele foi pro meu, estúdio, a gente, ó. meu Um, presidente, um em casa, outro no escritório, ele no estúdio. E ela até. o Marcelo já está aqui, só que está aparecendo aqui que o Marcelo não pode participar, não sei a razão, enfim. Meu querido, Eu estou você que está convidando mentindo aí, ele. você tem que dar seu jeito aí, não sei. Peça ajuda aos O universitários. o Instituto segue o Marcelo. Aparece para ele que ele tem que
Ele tem que pedir para acessar. Então, foi o que eu Não, então, eu fiz, estou viu? botando aqui, ele tem já que está entrar aqui. no Instituto Só e pedir para que, participar. só que aí eu convido e aí me informa que ele não Não pode apareceu você participar convite para mim também, Perseu. Eu que tive que entrar no perfil do Instituto e pedir para participar. no perfil Ah, eu estou no do perfil do Instituto, Instituto. não no seu. Foi. Ó, agora Aí eu acho entrou. que ele vai. Entrou. Ah, Aí, Boa tarde, aí, Chiquinho. aí ele Tudo aí. bom? Aí ele aí. Bem-vindo, Tudo Marcelo. Bom, bem? então Tudo bom, Marcelo? eu vou começar, que eu vou deixar depois vocês conversando, porque eu acho que tem muito assunto interessante. Acho que temos aqui o Marcelo, que ganhou já uma causa sobre uma das nossas conversas. Eu acho que isso é importante a gente saber o que a gente está fazendo, né, nesse dia de hoje, que é um dia de comemoração, titular de proteção de dados. O Zé Lopes, que é um forense, que eu acho uma parte muito interessante das pessoas entenderem o que é e o que faz isso para chegar até um culpado, como se faz né, num assassinato, uma coisa assim de filme, é a mesma coisa. E o Perseu, que é um dos primeiros integrantes do nosso Comitê de Proteção de Dados e que dá aula, enfim, ele tem todo um perfil, digamos, mais empresarial para isso. O William está participando conosco também, ou Perseu? Ele vai aparecer? O William deve estar assistindo. Na live agora, eu Bom, acho então que não eu vou consegui ser entrar. rápido nas minhas colocações para dizer das nossas preocupações com relação ao que está acontecendo em vários golpes, né, mas especialmente os golpes que estão acontecendo com relação a crédito, que nós já temos discutido isso no Instituto bastante aqui. O Marcelo vai falar sobre o caso dele, que ele ganhou já lá no Rio Grande do Sul. Enfim, vocês vão levar isso adiante. Mas eu quero falar em nome do Instituto, o que o Instituto já fez, está fazendo e pretende fazer. Né? No dia 5 de julho, portanto, há 12 dias atrás, nós enviamos um ofício a 3 diretorias do Banco Central. E eu fiquei, inclusive, um pouco assim, digamos assim, impressionado, porque o Banco Central do Brasil, que é o órgão que organiza e que, em tese, né, pelo menos, manda no sistema financeiro brasileiro, ele não tem nenhum departamento ou diretoria com o nome de consumidor. Nenhuma. Nenhuma, nada, zero. Então, nós mandamos para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Mandamos para o chefe de unidade, Departamento de Tecnologia da Informação, de TI. E mandamos para a diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Resolução. Então, acho que foi o mais possível que a gente achou. Alguém de consumidor tem que ter aí, não é possível que não. E, infelizmente, não recebemos resposta. É bom falar que o IBCTD hoje está em todos os estados brasileiros. Nós temos uma representatividade total no país hoje. Nós temos hoje, inclusive, né, nós temos, juridicamente, nós temos esse direito de perguntar e até mesmo, né, de agir em certos casos. Então, acho que o Banco Central não respondendo aos nossos questionamentos, que não foram nada difíceis, nós estamos apenas perguntando por que esses golpes com selfies, por exemplo, estão acontecendo. Não são, são coisas. Vocês estão fazendo alguma coisa para parar com isso, para melhorar a segurança do consumidor, de proteger os dados? São perguntas bastante simples. Sim, não, estamos fazendo, não estamos, mas, infelizmente, nenhum deles respondeu até agora. Então, nós já vamos, talvez, tomar um outro caminho depois disso aqui. Mas é bom só dizer que esse assunto, quando você, por exemplo, recebe um golpe de selfie, né, que é o que a gente vai também discutir, vocês vão discutir aqui, nós estamos aqui falando de 2 dos direitos fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição brasileira, né, que é o direito do consumidor e a proteção de dados, hoje, que entrou recentemente nesse rol. Né? Então, nós estamos falando de Código de Defesa do Consumidor e de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo isso, se você olhar à sua volta, você tem os dois o tempo todo na vida de todo mundo. O consumo e dados, eles andam de mãos dadas e eles sempre
vão estar na vida de todo mundo. Só você nasce com um CPF. Então você já nasce gerando dados. E você, antes de nascer, a sua mãe e seu pai estão fazendo consumo na sua. Estão comprando roupa, estão comprando, fazendo exame, comprando remédio, consumo. Então, nós não estamos aqui pedindo uma coisa que seja assim, olha, explica por que. Não. É só para dizer o que vocês estão fazendo para melhorar a segurança do consumidor e proteger os dados dessas pessoas que estão tendo invadidas e colocando dinheiro na mão de pessoas, enfim, vocês vão explicar isso, Marcelo já tem até um caso pronto, e acho que isso é um desrespeito a essas questões fundamentais que eu acabei de citar. Então, dito isso, eu fico com muita pena do Banco Central não nos responder. Gostaria que ainda tem tempo para responder, se quiserem, estamos aqui, ninguém né? Mas fico muito chateado, assim, fico assim, surpreso de ver que outros órgãos, como a Anatel, como a ANEEL e tal, todas elas têm uma superintendência para consumidores, mas o Banco Central não tem nada com esse nome, ou que pareça com isso. Mas o que mais pareceu foi esse aqui, relacionamento de cidadania. Bom, eu acho muito pouco. Infelizmente não tem. Então, dito isso, que eles estão, para mim, descumprindo aqui, desonrando, né, dois direitos fundamentais que estão na Constituição Federal, eu passo a palavra para vocês aí, eu acho que nós já temos discutido isso entre nós bastante, esse assunto. Acho que é um assunto que pode dar 2 horas, 20 minutos, 2 dias de programa, mas o central é que a gente não vê nenhum tipo de resolutividade. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, uma nota técnica. Não tem nada. Não tem absolutamente nada com relação a esses golpes que nós estamos discutindo, que nós estamos querendo. Justamente que o nosso intuito para o Banco Central, para a gente colaborar. Né? O Instituto ele não é xerife, ele é o quê? Ele quer colaborar com as instituições a fim de proteger o consumidor e proteger os dados. Nada mais do que isso. A gente não está aqui querendo que o Banco Central seja o vilão da história. Não. A gente quer só que ele esclareça, né, o que ele está fazendo. Olha, estamos evitando, estamos tentando isso, estamos fazendo isso, aquilo. Porque os programas, nós temos nosso próprio, já vimos aí, deepfake com parte de selfie, já vimos o cara ter identidade, montar uma pessoa e passar rapidamente. Então, está acontecendo todo dia. Antigamente nós tínhamos, rapidamente, só falando, os pastinhas que a gente chamava no PROCON, quem foi de PROCON sabe disso, a gente tinha os pastinhas que eram com os caras que faziam essa mudança, né, na rua, dos mais idosos, principalmente, que vinham lá e, você tem uma dívida de quanto você pagou de mensalidade? Hoje eu estou descontando de R$400. Olha, você vai descontar agora 300 e ainda dou R$2.000 para você. Tá ótimo. O pessoal vulnerável, não está entendendo o que é. A dívida que ele tinha de 5 virou 10 e o prazo que ele tinha, que era de 30, virou 60. Enfim, é basicamente isso. Só que isso agora está no âmbito digital. Eles estão fazendo isso digitalmente. Isso é novidade. E o meu maior medo é que muita gente que está caindo nesse golpe não deve estar sabendo como está fazendo isso. Não sabe explicar, olha, eu fui clonado, porque isso parece coisa de filme, de ficção científica, mas não é mais. Né? Então, o que a gente quer é simplesmente pegar essas informações, refinar e passar para o consumidor, para proteger os dados dele e o seu direito de consumo. Só isso a gente quer, não é? Né? Ninguém quer fazer guerra contra ninguém, a gente só quer isso. Né? E esse o Instituto é feito para isso. São as duas, ele é Instituto de Defesa do Consumidor e titular de dados. Então, se a gente não se movimentar para isso, a gente perde a nossa finalidade, que é exatamente essa. Dito isso, eu agradeço a você, Léo, sempre, a Zé Lopes, ao Marcelo, que não é, né, e é agora já nosso membro, né? E que nos deu essa matéria praticamente já pronta, por um caso que ele fez lá e ganhou lá no Rio Grande do Sul, e nos abriu essa janela, e que depois nós fomos vendo que ela, depois de aberta, ela foi, né, só foi entrando mais coisa, todo dia mais coisa. E a gente sabe que o golpe de hoje, amanhã já tem 3 golpes mais novos, e assim vai. Né? Isso aí, eu acho que vocês têm mais propriedade que eu para explicar, inclusive.
Então é só isso, eu peço, eu agradeço a todos os que estiverem vendo e vocês que vão participar. Acho que a gente pode fazer um evento pequeno, porém com grande quantidade de informações que o consumidor e o proteção e o titular de dados merece, já que o nosso Banco Central não dá nada, a gente vai ter que agir talvez de outra forma, né? E vamos fazer, se possível for, né, do jeito que a gente, com as armas que a gente tiver, né, legais, tá bom? Então eu peço mais uma vez, eu agradeço e vou me retirar para os profissionais melhores ainda aí fazerem aí, que eu sou só o presidente, só faço isso. Tá bom? Boa tarde, Nós meus que amigos. agradecemos, presidente. Nós que agradecemos. E agora, eu acho que a melhor técnica da gente utilizar agora é o Zé Lopes falar sobre o golpe e depois o Marcelo entrar já com o que está sendo feito, como foi a experiência dele nesse processo específico e as medidas aí o Instituto vai tomar, com certeza. Exato. Eu acho Obrigado, que o Zé Lopes pode fazer começar a explicar, né, com palavras simples para as pessoas entenderem essa clonagem, toda essa maluquice, que para mim, na minha cabeça, é uma coisa de filme de antigamente que a gente via, né? Hoje em dia está tudo filme de ficção, realidade, né? E explicar agora, né, tecnicamente, por que isso está acontecendo, como está sendo tão fácil acontecer, e o pior, por que a gente não tem respostas por que não estão colocando camada extra de proteção. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Um abraço, presidente. Um abraço. Zé, fala contigo. Eu percebi que você jogou a bomba para cima de mim. Vocês dois são bem interessantes. A gente fica pensando assim, aquilo que a gente começou a falar, né? Seja bem-vindo, eu não lhe conhecia, né? Pô, que bom que Marcelo. a gente está se vendo. Marcelo, claro. Tudo bem? Que bom, cara. Tá então, áudio, quando a gente fala... Marcelo, tá sem áudio. Dá um cliquezinho aí que tem um microfone pequenininho aí, cara. Oi? Não tô te ouvindo, não. Aumenta o volume. Aumenta o volume do celular. Não. Ainda tá sem áudio. Relaxa, vai procurando aí, eu vou falando aqui, que o PC jogou a bomba para mim. Tem tempo. A bomba tá comigo. Bom, vamos lá, vamos brincar. Então a gente brinca. A gente começou falando do quê? A gente começou falando, vamos voltar, porque o Marcelo não estava na sala. A gente começou falando que nós somos a última geração que não utilizava rede social. Perfeito? Então a gente tinha outro tipo de mecanismo de golpe. A gente não tinha tecnologia, a gente não tinha WhatsApp, clonagem, ou copiar a foto e criar um novo perfil de WhatsApp, ou você não ter dupla autenticação para você poder fazer uma cópia de um perfil, enfim, usar algoritmo. Muitas pessoas não tinham esta informação técnica. Hoje, algumas pessoas, eu diria que pensam que tem essa informação. A partir do momento que está dentro de um local, né? Não está junto com a sociedade e está praticando golpes em locais que não deveriam estar realizando nenhum tipo de comunicação. Acontece lá, acontece do lado de fora, é uma reação em cadeia. Beleza. Quando a gente começa a observar que hoje nós temos um smartphone, um telefone que ele tem 12 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, você já imagina o poder que você tem na mão de comunicação, né? Agora você imagina quando a gente casa isso com a neurociência e a psicanálise. Aí eu utilizo o que nós chamamos de engenharia social, que eu vou fazer com que você diga o que eu quero ouvir. Exatamente. Né? Marcelo vai precisar de quê? Marcelo precisa de X reais para comprar o livro que ele tanto deseja e ele não tem agora e ele precisa fazer o mestrado dele. Aí ele vai fazer hoje um empréstimo em tal instituição financeira. Vamos falar de bens de consumo, que é bem interessante isso, porque nesse caso, os bens de consumo,
Eu quero dizer não só bens de consumo, no que você compra ou como você compra, que hoje está por um clique. Através do clique é o que vai dizer que se você compra a cor laranja, a cor azul, a cor preta, a marca tal, né? É por um clique. É por um clique que você abre uma conta digital. É por um clique que você faz um cadastro através de um e-mail gratuito que você não leu as cláusulas daquele e-mail. E depois você quer, cara, o que que eu faço agora? Pegaram as minhas informações, pegaram as suas informações, porque você deu direito para que elas pegassem as informações. Aí vocês dois vão pensar na defesa, eu vou ter que fazer uma cadeia de custódia para garantir aquilo ali, outros vão ter que coletar algumas informações, fotografar, enfim, dependendo do processo que a gente está falando, mas vamos para a coisa mais simples. Para quem não tem informação e para quem tem informação. Para quem não tem informação, atenção, não precisa tirar foto com identidade para dizer que é você. A pessoa pode dizer ali como prova de vida, você é você. A identidade ali é real. Um abraço. Hoje você tem ela digital, digitalizaram, né? Então você tem ela digital. Se você não tem um smartphone digital, você tem ela em papel, como um título de eleitor. Então, assim, é muito interessante e importante que para quem não tem acesso a essa informação, como um agricultor. Eu moro numa região que tem muitos agricultores que lidam com dinheiro em espécie. E o cara vai fazer um depósito com um saco com aquelas bolsas de mercado, sabe? Com 25 mil, 30 mil num banco. A gente não está falando aqui, nesse caso, de pessoas simples, que têm aí 42 mil alqueires de terra. A gente está falando de pessoas que não têm acesso a algumas informações. Quando a gente muda para a área digital, ninguém anda mais com dinheiro no bolso. O pessoal faz transações agora eletrônicas, né? Digitais. Você vai na farmácia, você vai no 24 horas que está antigamente tinha locadora, hoje já não tem mais locadora. Hoje você tem um stream. Então você usa um cartão de crédito de terceiro para fazer uma assinatura para você utilizar. E aí, onde está a fiscalização, que é você que está utilizando aquele perfil, que está atrelado àquele e-mail, né? Então, assim, eu estou dizendo tecnicamente, mas não com componentes técnicos. Eu só estou tentando fazer uma ligação aqui do processo que nós temos que observar. As pessoas têm que observar. Não existe almoço grátis em lugar nenhum. Até o almoço popular é R$1. Então ele não é grátis. É aquela história, né, Zé? Se é gratuito, qual é a remuneração? São os nossos dados, né? É claro. Exato. Agora o Marcelo tá com som. Coisa boa, vocês estão me ouvindo. Até complementando nesse sentido, tem aquele filme muito interessante, O Dilema das Redes. Marcelo, você já viu um filme chamado Sem Vestígios? Não, esse ainda não. Então assista pra gente fazer uma outra live e a gente discutir sobre esse filme. Perfeito. Mas nós vamos falar nós três. Nós três. Vamos falar da selfie, Zé. A questão da selfie na hipótese específica de crédito consignado ou concessão de crédito, porque o Marcelo depois ele vai falar especificamente de um processo, né, sobre isso. A selfie virou muito fácil, a gente pode copiar, né, até fotos de perfis de WhatsApp, né, Exato. E utilizar. Né? Exatamente. Explica pra gente, Zé, tecnicamente. Tecnicamente, a selfie, vou falar você utilizando ela agora, tá? Você utilizando ela agora, ela está aqui fazendo a sua leitura e te prendendo e te levando para um banco de dados e fazendo a sua leitura que você utiliza o ao vivo. É interessante para o negócio. Ela não pode estar descaracterizada tecnicamente do negócio, que faz parte do negócio que você tenha uma selfie. Então, como é a voz, como é a biometria de voz e como é que é a selfie.
Então, o golpe de selfie, ele está muito bem utilizado na parte financeira. Isso não vou dizer exclusivamente, mas a maior parte está sendo para fins financeiros, para habilitação de crédito. Eu não posso chegar, eu posso citar aqui um caso, não sei se é o caso que vocês forem falar, e em algum momento eu vou pedir também para comentar o caso de vocês. É o caso de um aposentado. Para que ele tem que tirar uma selfie se ele vai para liberar um empréstimo para ele, já que ele serviu há tantos anos, é cliente do banco há tantos anos e tem que fazer esse procedimento de cara e crachá. Não existe isso. Porque a gente tem que entrar numa discussão que eu acho que é muito interessante. Por que o sistema não mudou? Por que o sistema continua o mesmo e sem fiscalização? Eu tenho que fazer provas para o meu negócio estar funcionando, a minha loteria está ok. Eu tenho que fazer provas para garantir que as leis geral de proteção de dados, que o CPA 10, CPA 20, tudo tem que estar ok. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que estão utilizando tecnologia e mal, porque não estão utilizando para o bem, estão utilizando para fins financeiros, de pessoas que talvez não poderiam nem fazer o crédito. Aquela pessoa vai chegar no final do mês, não vai poder nem comprar o seu alimento, vai poder pagar os seus insumos básicos. Então, assim, isso em qualquer instituição. Não era para liberar. Olha a quantidade, o boom que tivemos nesses últimos anos, digitalmente de bancos. Digitalmente de liberação de crédito por foto. Vou fazer uma leitura facial para liberar que a sua carteira de motorista esteja ok, para saber que é você mesmo. A fraude começou antes, vamos voltar um pulo atrás da selfie. Biometria, dedo de silicone. Espera aí, gente. Então, quando a gente fala da selfie, a gente fala o seguinte: todo mundo hoje quer tirar uma selfie para mostrar aonde está, para modificar, dizer que está, olha, estou bonito, estou cheiroso, não tem como saber, irmão. Mas assim, estou bonito, estou no local legal, passei um gel, igual Moisés, passou um gelzinho, beleza. Não é, cara, tranquilo. Mas olha só, qual é o risco que isso traz para você? Financeiramente, ele traz um risco enorme, né? Porque aí a gente fala de bens de consumo, você fala da sua alimentação, cesta básica. Quem está preocupado com a cesta básica? Não, porque se você vê uma semana, se eu não me engano, pessoal, me ajuda, que foi a construção da modificação tributária, desde a sua cadeia de produção. Quem sabia dessa informação? Pouquíssima gente, com certeza. Não é? Então, assim, é bem interessante. Mas onde que surgiu a curiosidade? Talvez possa ser na pandemia, porque quando começaram a entender que o governo federal ele não tinha tanto poder na área municipal. Porque quem habilita para nós três estarmos ou com o escritório ou com algum negócio funcionando é o poder municipal. Então você tem uma cadeia ali de aprovações. Agora, quando você chega num órgão público que ele dita regras e você está ali para auxiliar, para você contribuir, para você melhorar o processo, se você não obter uma resposta, quem sofre? Somos nós, sem crachá, como consumidor. Então, tecnicamente, eu poderia falar aqui para vocês o que é dígito de RH, poderia falar sobre algoritmo, etc., mas a gente não vai estar conversando com o público, de entender o processo que ele tem que estar atento, porque quando ele fica sem a alimentação dele, atinge diretamente o quê? A família. Ele começa a perder a família, ele vai para o órgão de saúde, onde a gente tem coleta de dados também, de forma indevida, e de transmissão indevida,
por meios de softwares que não são homologados pela própria empresa ou hospital e terceiros, para poder liberar um paciente de um quarto, de um CTI para um quarto, para mandar para a supervisora para liberar. Pasmem, quando você pergunta por que você está fazendo isso, é para ser mais rápido o processo. Não, eu quero que seja seguro. Essa informação, ela cai lá na área financeira. Por quê? Você tem que cair só em insumo para ser cobrado. E aí você começa, aí, Perseu e Marcelo, aí você começa a pegar as evidências. A gente começa a varrer o processo com as evidências. Nós temos que entrar, entender como funciona a cadeia de atendimento. Primeira coisa que você faz quando entra no hospital, você apresenta seu plano de saúde e sua identidade. E o cara olha para você para ver se é você. Não é o mesmo processo para você ir numa boate, se você tem até 18 anos, de 18 para cima, que se você que tiver 15, ele primeiro olha a sua identidade e vê se é você mesmo. Não é o mesmo processo para você abrir uma conta bancária? Não é o mesmo processo para você acessar a determinados locais, públicos ou privados? Tudo tem identificação. Você, quando está numa via expressa, a sua placa ela é lida. Ele vai ler a sua velocidade de ida, vinda e vai fazer o cálculo percentualmente para saber se você está ali além ou não daquela velocidade. Então a biometria é muito mais do que a selfie, eu diria, é muito mais do que a selfie humana, orgânica, pessoa. Não existe privacidade. Olha o que eu estou falando. Não existe privacidade. Quem falar que existe privacidade, me prove que está correto com a ISO 27001 e com todos os controles da 27002 e a ISO 37001, que é a de risco. Com tudo evidenciado e com o apoio da alta gestão. Aí a gente começa a brincar tecnicamente. A gente está falando de boas práticas. Exatamente. Ninguém tem que entrar no partido. Perseu, ninguém tem que entrar no. É uma conversa, vocês podem me cortar, por favor. Ninguém precisa entrar no. É porque deixa o Marcelo falar de forma aí na prática aí o processo. Certo. Né? Só um complemento ao que o nosso colega estava falando. Nós vemos nos tempos onde os nossos dados estão extremamente expostos, e essa é a preocupação do Instituto. Exato. Que as medidas de segurança, que as transações, até papel de todos nós como juristas, que as transações elas tenham métodos e níveis de segurança adequados à sua intensidade, né? E trazendo agora, muito obrigado pela citação, primeiramente agradecer a todos a presença, né? Entrando no caso específico da selfie, a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de golpe foi durante a minha experiência como advogado da Ativo, em 2022, quando chegou até mim um caso onde onde o meu cliente da Ativo, ele era vulnerável e teve os seus dados roubados, tanto o CPF quanto o RG e uma selfie. E através dos dados dele, fizeram um empréstimo consignado em nome dele, né? E aí as pessoas estão se perguntando, tá, mas esse empréstimo consignado foi feito em nome dele, o dinheiro foi para ele, correto? Mas é nessa hora que os golpistas passam para a segunda etapa do golpe. Depois de terem feito um empréstimo consignado, o qual ele não sabia da existência, né? Ligaram para ele, se passando pelo banco, e disseram, olha, entrou um valor indevido na conta do senhor, o senhor vai ter... E golpistas altamente profissionais. O senhor vai ter que repassar esse dinheiro que entrou indevidamente para uma consultoria aqui do nosso banco, que essa consultoria possivelmente era uma empresa de fachada, porque foi revel, não foi localizada, né? E ele, de boa fé, e aí onde as vítimas acabam saindo no prejuízo, de boa fé transferiu o valor exato do empréstimo, o qual ele não sabia que havia sido feito. E é dessa forma que os golpistas se beneficiam. Felizmente, nós conseguimos reverter essa situação na justiça,
pela questão da segurança, visto que o juiz entendeu que houve falha na prestação do serviço, né? No momento que o banco aceita É interessante o que você está falando. Oi? Interessante. É interessante o que você está falando. Sabe por quê? Porque, olha só, agregando o valor que você está dizendo, a gente... Todo mundo caminha junto, Marcelo. Todo mundo caminha junto. Você vai para a área jurídica, você entende, você começa a entender que a gente precisa ter níveis de segurança para garantir a transação do cliente. Perfeito? Isso. Mas você vê... só me diga uma coisa. Ativo era a empresa que você estava trabalhando, não é? Oi? Aí você Não. pensa... Eu era advogado da Ativo suprindo o papel de defensor público. Tá. Beleza, tranquilo. Você estava defendendo o lesado, lá, o senhor lá que teve o crédito que foi lesado. Entendi. Foi lesado. Mas aí você começa a entender, olha só, a gente aqui tem 3 áreas aqui em comum. E outra que é bem interessante, que eu acredito que todos nós, independente de qualquer área, todo mundo tinha que ter a possibilidade de ler as ISOs, que são boas práticas, que vai trazer um universo bem interessante. Você quer ver uma coisa que busca muito qualquer um, Marcelo e Perseu? Vamos fazer uma selfie aqui comigo para você ganhar um brinde? Acabou, irmão. Essa é direto. Perdeu. Solicitar uma selfie para você ganhar um brinde é fraude. Na certa. Há um tempo atrás, eu não vou lembrar do ano, Marcelo e Perseu, foi aberto um quiosque no estado de Brasília para coletar dados. Não se falava de LGPD, tá? E aí? A gente já trabalhava com a proteção do consumidor, com os PROCONs, né? A gente já trabalhava, a gente já tentava proteger, botar a cultura de segurança em cima disso. A gente vai hoje, Rio Card, vamos lá, vamos brincar. Vamos falar de transporte público, né? E aí, você mostra o seu Rio Card para ir para a escola? Você mostra a sua identidade? Não, você entra com o uniforme e o Rio Card passa e entra, você vai para a escola. Só com a camisa. Pode ser qualquer um, pode até ser um trabalhador desempregado procurando emprego. Tá, tudo bem, mas está fora da regra. No caso específico, Zé, no caso específico do Marcelo, foi interessante porque, não foi, Marcelo, o banco veio, nem o banco sabia como tinha sido feito. Exatamente. Deixa ele falar sobre isso, é muito interessante. Fala aí, Marcelo. Para minha surpresa, durante a audiência, né, eu questionei, mas como é que funciona o método, qual é a segurança por trás do uso da selfie? O preposto não sabia, o banco não explicou na contestação, e aí o juiz acabou reconhecendo que houve a falha na prestação do serviço. O banco não conseguiu comprovar que aquela selfie havia sido de fato tirada pela pessoa, né? Então isso, nem entrando no detalhe mais técnico a respeito da validade ou não da selfie como assinatura eletrônica no direito brasileiro, entrando assim nem no caráter jurídico, mas no caráter tecnológico mesmo. O banco não sabia explicar qual era a segurança que havia por trás daquele procedimento. E aí, felizmente, nós conseguimos, por via judicial, conseguimos declarar a nulidade do contrato e o cliente conseguiu a restituição das parcelas que já haviam lhe sido debitadas de forma consignada. Poxa, olha que a gente está falando de uma coisa muito simples, cara. É garantir a proteção do seu cliente. Exato. Poxa, a instituição financeira tem que fazer isso. Você é cliente dela. Aí ela fala, a senha é você que é responsável. Tá bom, eu sou responsável pela senha e você pela proteção do meu uso da senha. Exato. Porque se roubarem meu cartão e tiverem um outro tipo de fraude, que não é o tema, que é só olhar aquela senha que está sendo digitada, ou que tenha um outro tipo de chupa-cabra, né? E aí?
A proteção está onde? Onde está a ISO 27001? Que são os requisitos. E aí ele perdeu esse processo, o banco perdeu o processo, foi aí. Porque ele não tinha os requisitos nem os itens de controle. Não, e eles não sabiam nem explicar como foi feita a consignação. Eu acho que a live vai cair, cara, porque já tá dando tempo aqui. Isso é o mais importante. A gente tem que. Nós consumidores, nós temos a possibilidade da inversão do ônus da prova. Ó, não fui eu que fiz. E realmente, na maioria das vezes, não foi o cliente que fez. Quem tem que provar o inverso é o banco. Isso. E aí a gente vai entrar naquela discussão do uso da inteligência artificial que foi utilizado para fazer o mapeamento, de repente, da biometria facial daquela pessoa. Não há regulamentação pelo Banco Central sobre... Conforme a Fernanda falou aqui, CDC neles. É isso. A gente tem que usar... caminhando junto. Não é isso. Não tem como. Vamos criar políticas, vamos criar... Atenção aos seus clientes e a quem está aqui na live. Não, isso. Atenção a um detalhe muito importante. Eu não posso deixar de falar isso. Documentação não garante proteção. Não. Tem muitas empresas fazendo muito documentação para garantir uma certa auditoria, interna ou externa, mas lá dentro não está funcionando da forma que deveria. E na prática não funciona. Não funciona. Não adianta o DPO da empresa, o Data Protection Officer, ou quem é responsável, ser o vice-presidente, meu seu sócio. Nós não vamos conseguir isentar esse cara. Ele está contra a lei. Tecnicamente falando, na área de TI também falando. Porque quem é que vai assinar para que aquele software pode rodar? Ou não? Eu tenho que garantir que o software do Marcelo, o que ele contratou, rode dentro do ambiente dele, do PC também. Porque se rodar fora, eu não garanto a proteção dele, então eu não garanto a privacidade. Cadê a privacidade? Né, PC? Não é, Marcelo? Exatamente. E as empresas têm que ter essa preocupação, porque a cada dia o desenvolvimento tecnológico ele é exponencial. Então, não basta o software que é adequado hoje, amanhã já não é mais adequado, amanhã já se descobre uma nova brecha. Então, né, essa área precisa de profissionais sempre atualizados. Exatamente. É isso aí. Pessoal, então, eu queria agradecer a vocês, né, ao Instituto principalmente, ao nosso presidente, Moisés, nosso perito, Dr. José Lopes, Dr. Marcelo, e essa empreitada aí só está começando, né? Nós demos o start aí junto ao Banco Central, vamos ver se eles vão responder, acredito que não vão, né? Até porque provavelmente não tem, não sabem, mas tudo bem. E aí vai competir a nós, como Instituto, a defesa, né, do consumidor e dos titulares de dados. Eu acho que a gente vai, inclusive, acho que a gente vai organizar um evento no YouTube, tal como a gente fez o outro. Não precisa ser tão extenso, um dia inteiro, né, o IBCT Day, mas eu acho que é importante a gente falar, até porque saíram as reportagens, a gente divulgou, né, o boneco de selfie, o cara lá que foi preso com não sei quantos bonecos de selfie, não sei quantas caras impressas em alta resolução, enfim. E é isso. E as inteligências artificiais vão ter que se alimentar com essas informações para fazer, né, de forma correta as empresas aumentarem a robustez na questão de segurança. Não basta uma selfie ali com a sua carteira de identidade, com o jornal do dia, né? Já vi isso. Pega um jornal do dia e bate uma foto e manda para a gente. Falei, como assim? Peraí, para. Não, bater foto com o jornal do dia. Preste atenção, campanha de publicidade, marketing, ou não sei qual é a área, não estou aqui para falar qual é a área que está fazendo aquela ação, para fazer o quê?
É, Indiretamente é uma compra de lead. Indiretamente ela não está nem comprando, ela está adquirindo uma lead. Quantas áreas de ensino elas fazem, elas promovem, né, aqueles encontros? Deixa seu nome, seu CPF, seu telefone, que a gente entra em contato com você. eu Nós já temos fiz uma excelente oportunidade. Já fiz Pô, peraí. adequação de empresas que fazem eventos e eu orientei na época não, mas aí ela falou, não, mas todo mundo faz assim, Perseu. Eu falei, cara, faz errado. Faz o certo, que é melhor. Pede É a síndrome da Gabriela, sempre foi assim, né? Pô, não pode, o cara. consentimento, porque os patrocinadores dos eventos, eles querem o quê? Aqueles dados para fomentar a sua lead. E aí, permito, você vai lá, tem um quadradinho só com um permito, isso está errado, né? Pois é. Exatamente. Então, pessoal, exatamente isso. Queria muito agradecer a vocês, o Instituto, para quem tiver pergunta, a gente está lá sempre aberto, né? Agradecer a presença de todos. O Instituto está sempre em prol do consumidor e do titular de dados. Vocês podem mandar perguntas, podem mandar, inclusive, na página do Instituto, nas páginas dos profissionais que aqui estão, né? E é isso. A gente vai aumentar essa divulgação do golpe da selfie, porque é realmente muito importante todo mundo ficar ligado a respeito desse assunto, não fornecer quando não for necessário, perguntar qual a finalidade e assim por diante. Mais uma vez, obrigado, perito José Lopes. Cuidado com o motoboy que vai lá para tirar foto, para poder dizer que entregou, tá bom? Não vou dizer tecnicamente, mas eu estou só dizendo, cuidado com aquele motoboy, gente. É isso. Que ela encaminha por meio eletrônico. Então, Exato. assim, já estou dizendo. Não tecnicamente, já estou dizendo como funciona. É isso. Obrigado mais uma vez. Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer participar da live com vocês. E Seja bem-vindo ao Instituto. Muito obrigado, Seja gente. bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente plantou uma semente, né? Eu acho que é isso. É a gente plantar a semente, cuidar do nosso consumidor, /titular de dados, porque o nosso consumidor ele precisa ser informado. Ele não precisa ser notificado, receber um e-mail ou uma notificação. De repente ele só vai saber quando ele vai tentar abrir um crédito e o nome dele está no Serasa, por exemplo. Né? A gente... Vamos lá, que o caminho é longo, mas a gente vai junto. Não precisa ser rápido. A gente vai junto, vamos caminhar distante. Devagarinho a gente chega lá. É isso. Um abraço a todos e obrigado a todos aí. Tchau. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.